Paz do Senhor, igreja, amém? Queria que você abrisse sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Se possível, mantenha a sua Bíblia aberta, mesmo que seja projetado, que você possa estar comparando a versão da sua Bíblia, também fazendo alguma anotação, caso você queira. Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 5, diz assim... Cauã, pode me ajudar aí, viu? Obrigado. Deus abençoe. Você não sabe a falta que eu estava sentindo de você, meu irmão. Você é uma bênção para nós aqui, viu? Mateus, capítulo 8, versículo 1 ao 5. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém? Pode tomar seu assento. Prometo aos irmãos não demorar. Meus irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler, ela vai falar de um milagre que Jesus realizou, muito importante naquela época, e que é muito importante hoje, e que é muito importante que aconteceu em nós também. Há um mistério muito grande aqui, há algo muito lindo de ver, porque demonstra o grande amor de Jesus por mim e por você. Se você pegar o Evangelho de Mateus e discorrer a leitura do capítulo 1 até o capítulo 8 e 9, você vai ver o evangelista Mateus, que era chamado para ser apóstolo, apresentando Jesus como rei, apresentando o reino e apresentando o dono do reino. E fazendo sempre a menção de que o reino de Deus é chegado, que o reino de Deus estava vindo e que o rei havia chegado. Então, o Evangelho de Mateus, ele nos apresenta Jesus como rei. E esse milagre específico aqui, ele está registrado nos 3 evangelhos. Depois, se você quiser pesquisar, você vai encontrar o mesmo registro do mesmo caso em Marcos. O mesmo registro e o mesmo caso em Lucas. A diferença é que cada um dos evangelistas, no seu ponto de vista, por isso que é chamado sinótico, o sinótico vem de ponto de vista. No seu ponto de vista, cada um dá um detalhe específico. Eu preferi escolher o de Mateus, porque Mateus está nos apresentando o rei. Mateus está nos apresentando o reino. Mateus está mostrando para nós o que eu preciso e o que eu devo fazer para estar no reino do Senhor Jesus. Marcos vai mostrar o nosso Senhor Jesus com uma compaixão imensa. E Lucas vai descrever com uma técnica de um médico, porque Lucas era médico. Mas Mateus vai, numa grande simplicidade, nos mostrar o reino e nos apresentar o rei. Nos apresentar quem é dono de todas as coisas. Quando você vai lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, ele começa a... Como que ele apresenta esse reino? Com muita cautela, com muito cuidado, ele vai dizer do nascimento de Jesus. Como que foi esse nascimento? De onde que ele veio? Ele vai traçar a genealogia de Jesus e mostrar o nascimento dele. Capítulo 1 e 2. No capítulo 3... ele vai passar pelo batismo, nos apresentado que ele vai até João Batista, e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e batiza Jesus. No capítulo 4, Jesus ele vai para o deserto, e nesse deserto ele fica 40 dias em jejum, e é tentado por Satanás. No final desse capítulo ele expulsa Satanás, os anjos o servem. Entra o capítulo 4 na sequência e mostra Jesus fazendo grandes milagres e curas e maravilhas. Presta atenção, mostra Jesus fazendo grandes curas e maravilhas no capítulo 4.
No capítulo 5, Jesus se retira, chama os discípulos, sobe no monte. Grandes multidões, note bem o plural, grandes multidões. Não era uma grande multidão, eram grandes multidões. Sobem também no monte, ficam no sopé do monte Jesus com os discípulos, e os irmãos conhecem bem. Vai o capítulo 5, 6 e 7. O que acontece nesses capítulos? Pregação da palavra, introdução do reino e dizendo como devemos ser para entrar nesse reino. É o sermão da montanha. No final do capítulo 7, antes do versículo 1 do capítulo 8, Mateus vai dizer assim que ele estava descendo do monte e as multidões se maravilharam com a palavra que ele falava. E ficaram todos admirados com a sabedoria e com a autoridade e poder com que ele falava a palavra. A multidão estava atenta ao que Jesus disse. E é interessante que agora Mateus vai narrar para nós. Por que eu escolhi essa passagem? Eu podia ter escolhido em Marcos ou Lucas, mas eu preferi escolher aqui em Mateus, porque foi essa palavra que há muitos dias vem queimando no meu coração. Me apliquei ao entendimento dela pela misericórdia do Senhor e escolhi aqui Mateus, porque Mateus é o único que vai dizer a situação anterior a essa palavra. Note bem o versículo 1. Nós vamos passar por 5 versículos aqui. Ora, descendo ele de onde? Do monte. Ele tinha acabado de transmitir o sermão. Grandes multidões o seguiam. Nós estamos lendo a passagem aqui que fala da cura de um leproso. E eu vou apresentar para os irmãos aqui a situação de quem buscou a Jesus, que era um leproso, o cenário que esse homem estava, a cura que foi feita e a salvação que foi ofertada a esse homem. E eu e você vamos lembrar de quando Jesus nos chamou e nos salvou. De onde Jesus nos tirou e nos colocou aqui. No reino do seu amor. Para entrar no reino eterno com Ele. Um dia, irmãos, nós vamos ouvir: levantai, ó entradas eternas. Levantai, ó entradas eternas. E deixe entrar o Rei da glória. O Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei da glória. E como diz Paulo em 2 Coríntios, eu e você, que antes estávamos com cheiro de morte para a morte, vamos estar agora com o perfume de Cristo, com cheiro da vida para a vida. E vamos entrar nos portões celestiais junto com Ele, por causa do que Ele fez e da cura que Ele operou na minha e na sua vida, na nossa alma. E aí, vai dizer que grandes multidões o seguiam. Versículo 2, por favor, Lucas. Aí vai apresentar para nós um cenário. E esse cenário é um cenário horripilante, era um cenário terrível. Era um cenário totalmente temerário. Ninguém gostaria de uma situação dessa naquela época. Eis que um quê? Leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Dá só uma paradinha aqui para os irmãos entenderem. Mateus, Marcos e Lucas fazem os mesmos arranjos das histórias e dos fatos que Jesus fez e dos milagres. Muitas das vezes cronologicamente ou não. Mas Mateus ele separa alguns específicos para mostrar que Jesus é o Rei. Que Ele é o Senhor. E ele vai pegar o primeiro milagre. Note bem que eu disse que no capítulo 4 ele fala que Jesus expulsou vários demônios e curou muitas pessoas. Mas no capítulo 5 ele faz questão de começar a detalhar os milagres. E você vai ler na sua casa depois o capítulo 8, 9, e você vai ver a descrição de 10 milagres. 10 milagres operados pelo Senhor, demonstrando que Ele é o Rei e o Messias, para o povo de Israel. E o primeiro milagre que ele escolhe é a cura de um leproso. Sabe por quê, irmãos? Porque sempre Mateus quis mostrar o seguinte: olha, Ele é o Messias.
Vocês estão rejeitando quem veio nos salvar. E ele vai escolher a cura de um leproso. Por quê? Porque quando você vai lá em Êxodo capítulo 6, você vai ver a chamada de Moisés, que é um tipo de Cristo. E a primeira coisa que acontece com Moisés, e a primeira operação de maravilha que Moisés faz, é ele próprio ser curado de uma lepra. Êxodo capítulo 6, versículo... Pode ler do versículo 1 até o 6. Você vai ver que Deus fala para ele, olha, eu vou te enviar para o Egito, e você vai resgatar o meu povo. Ele fala, não, Senhor, eu não quero. Eu não consigo ir, eu não tenho força. Você precisa de quê? Eu preciso de um sinal. Então tem um sinal. O cajado se transformou em serpente, Moisés se afasta, e Deus fala, pega o cajado, pode pegar, eu estou te garantindo. E falou, Moisés, coloca a mão no seu peito. Moisés coloca a mão no peito, por baixo da capa. Tira sua mão, Moisés. Moisés tira a mão estava leprosa, carregada de lepra. Moisés se assusta com aquilo, e agora, Senhor? Moisés coloca a mão de novo no seu peito, Moisés coloca a mão de novo e tira. A mão está limpa, não tem lepra nenhuma. Mateus escolhe especificamente esse milagre para mostrar que Jesus é o Messias, que o único que pode curar lepra. Só há 2 casos narrados na Bíblia, no Antigo Testamento, de cura da lepra. Um primeiro foi com Moisés, quando a irmã dele, Miriam, fica com lepra, ele ora por ela e ela é curada. E o segundo caso é Eliseu, quando dá uma ordem a quem que é mesmo? A Naamã. Só esses 2 casos. Por que só 2 casos? Mateus sabia disso. E sabia que somente o representante da lei, que é Moisés, e o representante dos profetas, que era Elias e Eliseu, curavam alguém de lepra. E era um sinal que somente o Messias tem esse poder. E o primeiro milagre que ele faz questão de dar detalhe é a cura de um leproso. Irmãos, a lepra, naquela época, era um sentido genérico e geral para qualquer doença de pele que fosse visível numa pessoa. Então, se a pessoa tivesse uma doença de pele, ela ia até o sacerdote, para os irmãos terem uma ideia, ele era uma espécie de agente sanitário, médico, zootecnia. Ele tinha que entender de tudo, ele tinha que saber se um animal era perfeito ou não, se a pessoa estava sadia ou não, e ele olhava para a pessoa e examinava as feridas da pessoa. Se ele identificasse que a pessoa era leprosa, a pessoa ficava separada por 7 dias em quarentena. Depois daqueles 7 dias, a pessoa era levada diante dele de novo. Se ele examinasse e continuasse, a pessoa era declarada imunda. Onde você vai encontrar isso? Você vai ler Levítico 13 e 14 na sua casa. Levítico 13 e 14. Nota aí e leia na sua casa. Fato é que esse homem é identificado com um leproso. E o leproso, irmãos, naquela época era o seguinte: foi declarado leproso, você tinha que fazer algo. Primeiro você tinha que rasgar suas vestes. Suas vestes tinham que ser rasgadas. Ou seja, você tinha que ser descaracterizado de todo mundo. Todo mundo tinha com uma roupa bonita, você tinha que ter com a roupa rasgada, suja. Todo mundo que olhasse para você identificar e saber que você tinha um problema. O leproso tinha que andar com o cabelo todo, a Bíblia fala, cabelo todo despenteado ou descabelado. Ele tinha que andar totalmente fora da característica de qualquer pessoa. E o leproso tinha que, cada passo que ele der, que viesse alguém andando, ele tinha que sair gritando, imundo, imundo, imundo. Sabe por quê? Porque a cada passo que ele dava, as pessoas tinham que se afastar e deixar ele passar sozinho. Ninguém podia tocar num leproso. Porque se tocasse num leproso, ficava imundo igual ele. Ninguém podia resolver o problema da minha e da sua alma. Mas o Senhor Jesus foi e resolveu. Ninguém podia tocar onde na nossa vida, mas o Senhor Jesus foi e tocou. Ninguém podia aceitar você, muitos te desprezavam, mas Jesus não desprezou e te aceitou. Diz a Bíblia que Jesus estava descendo o monte, com ele várias multidões. Quando chega no sopé do monte, vem andando um leproso. Observa a cena. Lembra que eu disse? Todo mundo tinha que afastar. Imagina um leproso vindo. Agora eu vou citar para você o que Lucas disse. Lucas disse que não era apenas um leproso. Era um homem coberto de lepra. Ele era coberto de lepra.
ele não era apenas um leproso, ele era um homem que estava no estágio final da doença. Se você tiver curiosidade de procurar saber, hoje já se sabe que a lepra mesmo é a doença chamada hanseníase. Tratamento, tem cura, graças ao Senhor. Mas naquela época não, irmãos. Naquela época não tinha cura. Naquela época um leproso, ele era entregue à natureza. Se Deus quisesse curar, curava. Mas o destino daquele homem era a morte. E a lepra, ela tinha um símbolo. Espiritualmente falando, a lepra simboliza o quê? O pecado. Assim como a pessoa leprosa, o destino dela era a morte, Paulo vai dizer aos romanos que o salário do pecado é a morte. Mas assim como o leproso aguardava em Deus a salvação, a Bíblia diz que o dom de Deus é o quê? A vida eterna. Esse homem era leproso. E a hora que ele viu Jesus vindo, muito provavelmente ouviu da fama de Jesus, ele foi se aproximando. E se você pesquisar sobre a lepra, uma pessoa no estágio final, todas as cartilagens do seu corpo, ela vai caindo, dissolvendo. O nariz, as orelhas, as pálpebras, a sobrancelha. A pessoa fica totalmente deformada. A pessoa vai criando bolhas, e lá em Levítico 13, 14, vai dizer isso, que se cria-se bolhas cheias de algo purulento e com fedor inigualável. Era uma pessoa que ninguém queria estar próximo dela. A laringe, a traqueia da pessoa se aperta. Levítico 13, 14 diz assim, de forma que a voz da pessoa fica rouca, abafada. É um morto andando, irmãos. E esse homem vem se aproximando de Jesus. Ninguém queria estar perto dele. E a Bíblia diz que ele foi se aproximando, logicamente as pessoas foram o quê? Se afastando. E ele aproximando e as pessoas se afastando. Ele aproximando e as pessoas se afastando, de forma que todo mundo saiu, ficou Jesus e ele. Quem se aproximou de você para salvar a sua vida? Quem foi no mais profundo abismo, quando você nunca imaginava estar, e te ouviu, e te salvou, e te resgatou? Quando todos se afastaram, quem é que te viu e escutou o seu gemido, lá na escuridão, iluminou sua vida, brilhou no seu coração, e sem você ter força ou capacidade, te resgatou, com mão forte e com braço estendido. Esse homem se aproxima, e interessante o que vai acontecer, Marcos vai dizer que ele prostou-se no chão, e Lucas vai dizer que ele prostou-se e colocou o rosto em terra, e disse assim, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Irmãos, esse homem conhecia, de ouvir falar Jesus, e só de ouvir falar o coração dele gemeu, tremeu. Ele sabia, esse aí pode me curar. O que ele estava fazendo era incabível, ou descabido. Não tinha como o problema dele ser resolvido. Mas a fé dele foi tão grande que ele disse, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor não quiser, eu vou continuar a minha vida, eu vou morrer, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. Um leproso, irmãos, ele não tinha só uma doença, ele tinha um estigma. Ele era afastado de todas as atividades que ele tinha. Ele não podia viver mais na sua casa, ele não podia viver mais em sociedade, ele não podia participar das festas, ele não podia ir no templo, ele não podia se sacrificar, ele não podia fazer nada, ele era simplesmente deixado de lado para morrer. Isso é totalmente o símbolo do que o pecado faz com o homem. Ele nos separa de tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer adorando o nome do Senhor. Nos separa da comunhão com o Senhor Jesus. E esse homem foi separado. E ele vai dizer assim, se o Senhor quiser, pode purificar-me. Próximo versículo, Lucas, por favor. Vai dizer que Jesus estendeu a sua mão. E a chave de toda a mensagem é esse verbo ali, ó. Tocou-lhe.
Jesus estendeu a mão e fez o quê? Tocou-lhe. Quem toca no impuro se tornava o quê? Impuro com ele. Mas Jesus, que é puro, toca o impuro, não fica impuro, mas torna o impuro puro. E é interessante que esse verbo, quando você vai estudar e pesquisar ele, não é um toque de a paz do Senhor, não é um toque de estou te ouvindo, eu quero te curar, não é esse toque. Lá no original, esse verbo ele é conjugado, dizendo o seguinte, que há um apego, que há o que Jesus o agarrou e o trouxe para si. É como se Jesus estivesse vendo toda a dor que aquele homem estivesse sentindo, assim como viu a minha e a sua. Quando ninguém queria você, Jesus não só tocou nesse homem, ele trouxe aquele homem para si. Ele trouxe ele. Ele trouxe eu e você também. E foi lá e disse para aquele homem, depois de trazer ele, quero, fica limpo. Jesus fez isso comigo, irmãos. Fez isso com você. Quando todo mundo queria te desprezar, Jesus foi e te abraçou. Quero, fica limpo. Quero, fica limpo. Imagina quantos anos aquele homem não tinha um toque humano. Não tinha alguém para se compadecer dele, trocar os curativos dele, dar um remédio para ele. Mas Jesus não só quis, Jesus o trouxe, abraçou e disse, quero ser limpo. Diz a Bíblia que imediatamente ele ficou o quê? Limpo da sua lepra. Próximo versículo 4 e o 5 para a gente terminar. Disse-lhe Jesus, olha, não digas a ninguém. Por que Jesus deu essa observação para ele? Com veemência. Não conta para ninguém. Porque, como diz lá em Levítico 13, 14, há um ritual para alguém que era curado de lepra. Se o objetivo era demonstrar que Jesus era o Messias, aquele homem deveria ir ao sacerdote, e o sacerdote examinar ele, ver que a pele dele estava limpa, e determinar ele puro. E perguntar como foi que aconteceu. Ele diria, e o Messias estava entre nós, mas não. A euforia foi tanta, a alegria foi tanta. Mateus não vai dizer isso. Mateus encerra aqui no 5 assim, ó. Diz, ó, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote. Faz a oferta, existia um sacrifício, uma oferta a ser feita, que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Versículo 5. Tendo Jesus... Não, é o 4 mesmo, Lucas, obrigado. Esse aí eu vou falar aqui, dando sequência. Mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Ou seja, ele ficou tão alegre, que as multidões que estavam de longe agora vê um homem que era cheio de lepra, curado. Ele começa a contar tudo, olha, ele fez isso. Eu fui curado porque ele fez isso. E as multidões começam a apertar tanto Jesus, que Jesus tem que sair para os lugares agora mais desertos. Porque a multidão só queria saber das curas e dos milagres. Mas esse homem não. Mesmo com todo o seu pecado, a sua podridão, a sua condenação, ele foi até Jesus e pediu, Senhor, se quiseres. Ele não determinou, irmãos. Ele não ordenou. Ele não colocou Jesus na parede. Ele não exigiu. Não, ele prostou-se com o rosto em terra e falou, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Isso que Jesus fez por mim e por você. Queria que você colocasse de pé. E nós vamos fazer uma oração junto. E você vai se lembrar de todos os momentos onde você foi desprezado, onde você errou e você pecou e você foi largado. Não, ali não tem jeito. Ali é largado, ali não tem condição nenhuma. Mas Jesus dos altos céus,
que pagou o preço por mim e por você, te trouxe no colo e diz: eu quero ser limpo. E Jesus nos limpou. Calma, tem jeito de tocar aquela que eu te pedi lá? Põe sol, deixa eu ver. Não é esse tom, mas tudo bem, não tem problema. Vou pedir para Lília e a Joelma cantar um hino aqui, com os irmãos, um hino congregacional, e nós vamos fazer uma oração junto enquanto elas louvam ao Senhor. Era aquele, Cauã: o meu orgulho me tirou do jardim. Mas se as irmãs não souberem sim, não precisa, tá? Isso aí, Cauã. Aleluia. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, obrigado, Jesus, porque a lepra que estava em mim, só o Senhor que pôde limpar. Obrigado pela tua misericórdia, a tua graça, a tua misericórdia que purificou a nossa vida, permitindo que estivéssemos aqui na tua casa para participar da Santa Ceia do Senhor. Perdoa-nos, Senhor, perdoa os meus pecados e me ajude, Senhor, a entrar no teu reino. Segura-me firme, Jesus. Segura a tua igreja, segura o teu povo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.